e um fim de ano muito legal. Fernando Schiller, que é cientista político, colunista do Jornal Gente, está chegando agora ao vivo para falar sobre o assunto político da semana, um deles, que é a carta de Jair Bolsonaro, ontem que foi lida por Flávio Bolsonaro, dizendo mais ou menos o seguinte: reitero que o candidato que eu apoio é meu filho Flávio Bolsonaro. Agora há pouquinho, Schiller, a gente mostrou a pesquisa do Instituto Paraná com vários cenários. Flávio Bolsonaro, de fato, é um candidato competitivo. Quando a gente vê ali todos os cenários que envolvem os candidatos de direita, quem é que tem mais chances para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Você acha que vai ser ele mesmo o candidato, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio? Olha, a minha impressão é que neste momento, quer dizer, é a atitude que o ex-presidente Bolsonaro, eu não vou dizer que precisava tomar, porque isso é uma decisão dele, evidentemente é altamente subjetivo, mas, digamos, faz sentido na lógica do ex-presidente, que está isolado, né, tá preso, a saúde muito fragilizada, naquele momento ali, inclusive, indo para uma cirurgia, obviamente, de risco, né? Vendo os aliados já se moverem em outra direção. Imagina você estar preso, você sabe que você é o grande cabo eleitoral, você, obviamente, se sente injustiçado porque está preso, e vê todos os seus aliados, enfim, já se movendo, descartando um pouco a sua participação direta, enfim, e já buscando outros nomes, né? Outros nomes, mas com o seu apoio, né? Outros nomes com o seu apoio. Então, óbvio que colocar o Flávio Bolsonaro é manter a família, né, o nome, o próprio ex-presidente, de certa maneira, no centro do jogo político, né, no momento de preparação das pré-candidaturas. Né? Ainda é um momento de preparação de pré-candidatura, porque candidatura mesmo a gente só vai ter depois das convenções na metade do ano. Então, todo o primeiro semestre é pré-candidatura, é discussão, é análise. Agora, obviamente que esse momento, até a desincompatibilização, até a saída dos governadores, que é necessário lá no iníciozinho de abril, é um momento chave, porque é um momento onde as coalizões de fato estão se organizando. Não é? Então, nesse momento, você colocar o Flávio no centro do jogo, então todo mundo tem que conversar com o Flávio. Ele vai aparecer nas pesquisas, ele vai pontuar bem nas pesquisas, ele vai se apresentar, como a Paraná agora vem mostrando, um candidato competitivo. O Flávio, em todas as pesquisas recentes, aí Quest, Datafolha, agora Paraná, ele aparece como digamos assim, o melhor candidato da oposição, né, em opções de primeiro turno, né, porque, obviamente, tem apoio Bolsonaro, fora o próprio ex-presidente, né, mas que não é candidato, não vai ser candidato. Então, por quê? Porque tem o nome Bolsonaro, porque tem um apoio, tem uma candidatura forte, primeiro turno. A grande pergunta, eu acho que é por isso que tu até me fez essa pergunta, se é para valer ou não, que é a pergunta que todo mundo faz assim nos bastidores da política, né? É se daqui a 2 meses, o que vai acontecer daqui a 2 meses quando for a decisão para valer, né? Quando tiver que tomar a seguinte decisão, vamos fechar com o Ratinho Júnior, ou com o Tarcísio de Freitas, ou com o Romeu Zema, ou a gente realmente vai com o Flávio Bolsonaro, né? E aqui eu não dá para, nesse momento, assim, nós estamos no final de ano, acabamos de passar o Natal, acho muito difícil dar esse veredito, viu, Thaís e Cláudio? O que dá para dizer é o seguinte: se o Flávio de fato se consolida, não é, como uma candidatura viável, e aí tem várias análises de pesquisa que precisam ser feitas, eu acho que ele vai para frente, quer dizer, seria a solução ideal para a família Bolsonaro, né? Mas eu acho que tem uma certa dificuldade aí. Por quê? Se a gente pegar a pesquisa Quest, tá, e a pesquisa Datafolha, e já outras pesquisas mostrando, a rejeição dele beira os 60%. Então, você tem 55%, 60%, 62%. Se pegar só Quest e Datafolha, é 60% e 62%. Né? Então, isso, a gente teve aqui no Canal Livre até a discussão com o Felipe Nunes, né, da Quest, foi interessante um dado que ele observou, que a rejeição é difícil de baixar, especialmente quando você está na oposição. Quando você está no governo, você tem todas as moedas de troca do governo. Você tem recursos, você tem visibilidade, você tem propaganda institucional, etc. Quando você está na oposição, é um pouco mais difícil fazer isso, né? Então é um grande desafio aí para o Flávio Bolsonaro. A pesquisa da Datafolha, ela mostra um pouco mais de competitividade do Tarcísio de Freitas, né?
Quer dizer, se pegar a diferença do Lula em simulação de segundo turno, é em torno de 3 pontos, tanto para o Ratinho como para o Flávio Bolsonaro, né, e para a própria Michele Bolsonaro. Agora você vai para o Jair Bolsonaro, é empate numérico, né, e o Tarcísio de Freitas é um pouquinho abaixo, 1,5 abaixo. São pequenos sinais que mostram que uma candidatura como a do Tarcísio é um pouco mais competitiva, teoricamente, pelos dados de pesquisa, né? Mas vamos lá, né? Faz sentido politicamente, nesse momento, manter o Flávio na disputa. Chile, o que a gente percebe, assim, a leitura, a análise mais detida da rejeição de Flávio Bolsonaro apontada em pesquisa, por outros institutos de pesquisa, que não o Paraná Pesquisa, que é mais confiável na medida em que foi o instituto que tem sido o instituto que mais acerta, né, nessa questão eleitoral. Mas o que chama a atenção é que essa rejeição do Flávio Bolsonaro, certamente tudo indica que os números mostram isso, né, que é o somatório da rejeição ao sobrenome Bolsonaro a aquelas pessoas desapontadas pela não indicação, por exemplo, do Tarcísio como candidato da direita ou da centro-direita. O somatório dá 60%, porque, afinal de contas, Flávio Bolsonaro é talvez o dos filhos do Bolsonaro aquele que tenha a melhor imagem, ou que tenha... É o cara que sempre foi mais equilibrado, etc. e tal. Nunca teve o protagonismo assim agressivo dos irmãos, o vereador e deputado federal, né? Primeiro tem essa questão aí da rejeição. Eu acredito muito que nas próximas pesquisas, mesmo esses outros institutos, essa rejeição já vai ser menor. Não confortável, né? Mas vai ser menor com toda certeza. Agora, não lhe parece que o Flávio Bolsonaro precisa, como é que eu diria, largar de mão um pouco o bolsonarismo e tentar se parecer cada vez mais com essa direita ou centro-direita representada por Tarcísio ou pelo Ratinho Júnior? Olha, vamos lá, né, Cláudio? É o que ele está tentando fazer, né? Se a gente pegar o Flávio é interessante, eu acho que é interessante observar isso. Ele está há mais ou menos um mês nessa pré-campanha, né? Ele já abriu conversa com muita gente, né? Ele já disse basicamente assim: não vou fazer o cercadinho lá se eu for eleito. Cercadinho é aquelas entrevistas que o Bolsonaro fazia, provocava todo mundo, dava manchetes, etc. Não vou fazer. Não vou mexer com urnas eletrônicas, não vai ter essa pauta, não vou questionar, etc. Sou diferente, sou mais moderado. Visitou aqui a Faria Lima em São Paulo, conversou com o mercado financeiro, né, foi junto com, enfim, pessoas, enfim, líderes que trabalharam no Ministério da Economia com o Paulo Guedes, então a mesma equipe, especialmente o Gustavo Montezano, que foi presidente do BNDES, que é um jovem que tem muito prestígio no mercado financeiro, enfim. Bom, e a partir dali tem o Adolfo Sachida, que foi ministro, também é uma pessoa com grande prestígio e que é muito respeitado. Obviamente tem o Paulo Guedes como conselheiro nesse processo todo. Acho que deve ter uma participação muito forte do Roberto Campos Neto na montagem da lógica da oposição. Então tem a equipe Paulo Guedes na economia vai dar um aval ao Flávio. Aliás, dará um aval a qualquer candidato da oposição. Mas, obviamente, tem uma vinculação com o Flávio, que participou do governo. Então, isso dá ao Flávio, digamos assim, uma ponte de contato muito forte com a área econômica, né? Ele teve com André Esteves, teve com pessoas importantes, reuniões com o mercado financeiro, enfim. O Flávio está se apresentando, está dizendo o seguinte: olha, eu vou trazer o sobrenome Bolsonaro, vou trazer a militância, vou trazer os ativistas, vou trazer as redes sociais, mas eu sou diferente. Eu não vou fazer aquelas declarações meio bizarras, não vou ficar provocando o tempo inteiro, não vou falar da democracia do meu exército, não vou colocar na condicional as eleições, não vou... Bom, então, isso, se ele continuar nesta batuta, me parece que há uma tendência nessa direção, de ele ir reduzindo um pouco essa rejeição, né? Mas, vamos lá, continua o sobrenome Bolsonaro, então é difícil, né? Realmente é difícil esse processo como um todo. É uma aposta de risco do ex-presidente Bolsonaro, né? Mas eu acho que o Flávio tem toda a razão. O Flávio ele nunca teve envolvimento nesse tema de virada de mesa, nessas questões que
que macularam a imagem, né, do ex-presidente Bolsonaro e muitos dos seus seguidores, né? Então, a impressão que eu tenho é que é possível. Assim, eu diria assim, esta é a aposta da família para os próximos 2 meses. A gente vai acompanhar. Partidos, hein, Schiller? Porque seria um fortalecimento do PL em detrimento de outros que estão ali também buscando mais lugar ao sol, né? Republicanos, União Brasil, enfim, aqueles que viam em candidatos mais ligados aos seus quadros uma possibilidade e que agora deixam de ter essa possibilidade se a candidatura de Flávio Bolsonaro de fato vingar. Você acha que ele vai ter essa capacidade de articular os partidos? Olha, essa é uma bela pergunta, Thaís, porque na própria discussão que a gente teve aqui com o Felipe Nunes no Canal Livre, quer dizer, as pesquisas mostram uma questão muito básica, né? Existe hoje um espaço para uma candidatura de centro-direita, né, da chamada direita não bolsonarista. Se a gente pegar essa metodologia, que é apenas uma delas entre tantas metodologias que os institutos de pesquisa utilizam, que é separar o que é o bolsonarismo, aí nós estamos falando, vamos arredondar perto de 15%, não mais do que isso, e o que é a direita não bolsonarista, que é maior do que o bolsonarismo, né? Que é alguém que diz, eu sou de direita, não gosto do PT, não é? Gosto da economia de mercado, etc., não gosto da esquerda, mas não sou um seguidor do Bolsonaro. Não é? Bolsonarismo, vamos tentar entender aqui, não é um programa político. Bolsonarismo é um tipo de afetividade, é uma pessoa que segue o líder, que gosta do líder, que tem uma relação, né, quase que, enfim, passional, identitária, tal, com a liderança do líder. Como tem o lulismo também, tem um cara que segue o Lula, né, tem a esquerda e o lulista, que tem cara que faz o que o Lula manda, ele fala, o Lula, né, ele segue. Agora, então, nesse campo, tendo uma direita não bolsonarista, teoricamente haveria espaço para um Ratinho Júnior, por exemplo, ou para um Romeu Zema, ou o próprio Ronaldo Caiado. Porque não há nenhuma hipótese, que eu digo para vocês, nenhuma hipótese do Tarcísio de Freitas ser candidato contra o Flávio. O Tarcísio de Freitas tem uma lealdade, uma fidelidade, um compromisso com o Bolsonaro que não permitiria uma coisa dessa. Mas vamos lá, Romeu Zema precisa ser candidato porque o Partido Novo precisa fazer a cláusula de barreira. Eu conversei com muita gente do Partido Novo nos últimos tempos sobre isso. É muito importante. Sem a candidatura do Romeu Zema, o Partido Novo, olha, praticamente não tem chance de fazer a cláusula de barreira, porque ele precisa de um puxador de votos. Então faz sentido o Romeu Zema ser candidato. Não é? Vamos lá. O Ratinho Júnior não quer ser candidato. Olha, eu estou dizendo por minha conta, não falei com o Ratinho Júnior sobre isso, estou dizendo todos os movimentos do Ratinho Júnior indicam que ele não quer ser candidato. Não é? Que ele está, ou pelo menos está muito indeciso, por N questões pessoais, questões da política do Paraná, a avaliação dele de que é muito difícil. Eu diria até que tem o fantasma Geraldo Alckmin, não sei se o Cláudio vai concordar aqui, existe um fantasma assim, puxa, lança uma candidatura com uma grande coalizão, terceira via, independente, depois faz 4%, 5%, porque a política é polarizada, esse é o problema. Então, eu diria, existe esse espaço, mas é um espaço muito difícil de ser ocupado, porque a tendência da política brasileira é a polarização, o eleitor ele vai para a polarização. Né? De qualquer maneira, esse espaço, de fato, ainda existe e tem que se decidir aí até março, né? Não tem mais tempo. Já agradeceu. Oi, Cláudio. Não, só que eu gostaria muito de ouvir o Schiller também sobre que assim, do ponto de vista lá da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, né? Qual o papel que deve ser exercido agora e inclusive durante a campanha, daqui para frente, né? Pelo próprio ex-presidente, né? Embora preso, continua sendo um protagonista fundamental nisso tudo, e os irmãos, né? Dizia-se no início do governo Bolsonaro que os filhos do Bolsonaro que atrapalhavam o governo, né? Que faziam coisas que prejudicavam o governo, etc., com o seu protagonismo político e tal. Como você acha que a família deveria se comportar para, digamos assim, a melhor maneira de a família ajudar nesse projeto de Flávio Bolsonaro? Olha, bom, do Eduardo Bolsonaro não há nenhuma dúvida. Ficar mais discreto, tirar umas férias, viu, Cláudio? Tira umas férias, fica um pouco fora do ar, né? Muda o discurso. A estratégia do Eduardo Bolsonaro não funcionou.
Mas ele, aqui eu não entro no mérito, ele foi, eu acho o processo contra o Eduardo Bolsonaro completamente absurdo. Isso não significa que a visão política dele esteja certa. Isso não significa que a estratégia política que ele adotou de ir para o exterior, de fazer a denúncia, etc., esteja certa. Na minha visão, não está certa. Ela prejudicou a oposição. Isso é dado de pesquisa. Dado de pesquisa mostra que aquelas tarifas, que aquela atitude, etc., deu ao presidente Lula a retórica da soberania. Né? Então não foi boa para a oposição, foi boa para o governo. Agora, processar o deputado por ele ter feito a denúncia, por ele ter ido ao exterior, por ele ter... Bom, isso é bizarro, isso é absurdo. Quer dizer, numa democracia, ainda mais um deputado que tem a imunidade parlamentar, tem imunidade parlamentar para fazer isso. Ele poderia pegar 200 países do mundo e, em todos eles, fazer a denúncia que quisesse fazer sobre direitos humanos, etc., e ponto. No Brasil, eu já falei algumas vezes aqui, se confunde as instituições com as pessoas que comandam as instituições. Quando se critica uma decisão de um ministro, seja ele qual for, pode ser no executivo, pode ser no judiciário, etc., no Supremo Tribunal Federal, você não está criticando a instituição. Você está criticando a decisão de um agente público que ocupa uma função em uma instituição. Isso é um direito básico numa democracia, ainda mais quando é o parlamentar, porque ele é pago para fazer isso. Se ele acha que deve fazer, ele é pago para fazer isso. Então, assim, mas nesse momento, dada esta derrota política, até porque o próprio presidente Trump retira a lei Magnitsky, né, a aplicação da lei Magnitsky, e reduz as tarifas e abre negociação com o governo e diz que tem uma química com Lula e não sei o que e tal, então a relação diplomática avança por esse lado. A melhor solução é o Eduardo, né, mudar a postura, ficar mais discreto, etc. E o Carlos Bolsonaro, vamos lá, ele vai se dedicar à campanha no Senado em Santa Catarina e tem muito trabalho lá para firmar a candidatura dele. Né? E o ex-presidente está fora do jogo. Né? O Flávio, na verdade, ele precisa se consolidar como um candidato mais palatável para conversar mais ao centro político. E eu acho que é isso que ele está tentando fazer. Fernando Schiller, cientista político, colunista do Jornal Gente, fechando a semana aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Valeu, Schiller. Valeu.